Posso estar chegando bastante perguntas aqui, a gente está tentando organizar. Tem uma que diz assim: a inflação é alta no Brasil, mas se fala hoje de um movimento de inflação mundial, né? Como tem sido abordado, que receita tem sido adotadas lá fora, né? É possível falar um pouco? E que lição o país deveria fazer para enfrentar a inflação, né? Outra questão que apareceu aqui também desde o ano passado, a inflação está em 2 dígitos. Nós temos alguma chance de sair disso, né? E qual seria o custo, né, de nós baixarmos essa taxa, né? Também aqui tem outras questões que foram encaminhadas. Deixa-me ver aqui, né? Qual é o impacto do programa de geração de renda eleitoral pode causar quando estimula o endividamento da população, né? Então, contando aqui sobre o programa de geração de renda, que impacto ele pode ter se ele acaba estimulando o endividamento da população. Essa é uma pergunta da Gina, né? Tem a pergunta também aqui sobre o Edmundo Picasso Prado. Ele fala sobre a questão da legislação que prevê uma remuneração do capital parado nos bancos, protege os bancos do aumento inflacionário. Além disso, esse capital parado nos bancos é mesmo dos bancos, né? Tem uma outra questão aqui, Vitor diz, para explorar melhor a relação entre a redução da atividade sindical desde os anos do petismo e o aumento da inflação e a redução da renda agora. E que mais? E a Karine Correia pergunta como sanar a dívida pública e se ela não existisse, o que ela poderia melhorar a vida do trabalhador, tá? Acho que por aqui a gente encerra esse bloco. Tem bastante perguntas. Bem, sim, nós vivemos hoje um cenário inflacionário, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, e é claro que isso tem a ver com uma crise das cadeias de produção, que tem a ver com a própria pandemia, né? A pandemia, de certo modo, desorganizou as cadeias e que tem interferido nos preços em geral. Uma guerra, como a gente está assistindo, como a guerra da Ucrânia, ela também tem impacto em vários setores. O setor de grãos é um setor importante, porque a produção do trigo é bastante significativa. A questão do preço do petróleo, sim, tem a ver com a questão do embargo à economia russa, que é um produtor significativo de petróleo. Mas qual que é o problema desse debate? De alguma forma, um país tão grande quanto o Brasil, um país que produz uma boa parte do alimento, né, do comércio, do que é exportado de alimentos no mundo. O Brasil, que é um dos grandes produtores de petróleo e que tem uma empresa que é quase monopolista nesse mercado, que é uma empresa estatal, simplesmente poderia ter enfrentado a atual conjuntura de maneira muito diferente se se dispusesse a isso. Quando o atual governo simplesmente opta por deixar o mercado regular absolutamente tudo, ele traz todos os dilemas de uma economia global que está em crise para dentro do nosso país. É claro que o Brasil não está separado do resto do mundo, é claro que o Brasil é um país que sim está integrado à economia global, mas o Brasil pode e deve fazer escolhas. Esse debate sobre a inflação global e a inflação aqui no nosso país é também um debate de soberania. De um lado, um debate de soberania alimentar, de outro lado, um debate de soberania energética. E precisa ser feito, nós precisamos enfrentar isso. Não é possível que simplesmente o preço do petróleo retirado do barril aqui do nosso território, a um preço muito mais baixo, precise ser vendido internamente para a população brasileira a um preço tão alto que o mercado internacional define e que, de certo modo, serve tão somente para aumentar o lucro dos dividendos daqueles acionistas que a gente tem falado. Então, sim, tem impactos, tem relação, mas não é só isso. É possível e é necessário que façamos políticas diferentes.
Foi falado aqui um pouco do tripé macroeconômico, mas inclusive o debate sobre a transformação aí, tal, da independência do Banco Central, na própria lei de independência do Banco Central aqui no Brasil, foi definida que o índice de desemprego, né, a taxa de emprego no Brasil, tem que ser considerado para a política macroeconômica. Isso é uma política razoável, uma política, inclusive, o Fed, o Banco Central americano, busca. Ou seja, não cabe à política macroeconômica simplesmente controlar tão somente a inflação. Ela precisa controlar os níveis da atividade econômica e a geração de emprego em cada país. Isso é fundamental. Então, assim, uma grande lição que a gente tem é que não dá para discutir tão somente inflação. Inflação, economia, crescimento econômico e geração de emprego e renda são fundamentais para um país que pretende se desenvolver econômica e socialmente. Foi perguntado qual o custo, né, de uma inflação de 2 dígitos. Bem, a inflação, quanto mais alta, ela atinge normalmente os mais pobres. Quanto mais pobre, mais ele é atingido. Ele é atingido porque os preços básicos vão subindo de um lado, de outro lado ele vai sendo atingido porque a sua capacidade de renda não acompanha a variação inflacionária e assim os mais pobres não têm condições nenhuma de se proteger junto ao mercado financeiro dessas taxas de inflação muito alta. Então, a inflação funciona, assim, como um mecanismo de concentração de renda, de transferência de renda dos mais ricos para os mais pobres. Ou melhor, dos mais pobres para os mais ricos, quando nós deveríamos inverter, né? Construir políticas ativas de transferência dos mais ricos para os mais pobres. Esse é um grande desafio e talvez o grande dilema que o Brasil tem. A questão do endividamento das famílias, né, e esses programas que a gente está assistindo aí, esse programa bem eleitoreiro, né, vamos lembrar que essa questão do Auxílio Brasil tem prazo de validade, ou seja, ele só vale os R$600 até dezembro, só que além de valer até dezembro, eles possibilitaram essa história aí do crédito consignado sobre o Bolsa Família, ou melhor, sobre o Auxílio Brasil. É importante a gente lembrar que o Bolsa Família, quando foi criado, ele tinha uma intenção de garantir segurança alimentar, ou seja, ele precisa garantir que as pessoas tenham que comer. Quando você deixa, né, quando você permite que o mercado financeiro adentre este segmento, de certo modo, o que a gente sabe, o que historicamente acontece, é que uma parte desses recursos vai ser transferido para o mercado financeiro sob a forma de juros bastante abusivos. O Brasil tem uma das mais altas taxas de juros do mundo e a mais alta taxa de juros ao consumidor. Toda essa movimentação do crédito consignado sobre o Bolsa Família é, de certo modo, um movimento aí que beneficiou tão somente os bancos. Famílias muito pobres têm carências diversas e carências de quase tudo. Quando você tem esse movimento aí, inclusive muito incisivo dos bancos, tentando buscar essa fatia de mercado, a gente vai vendo como que esses recursos vão rapidamente ser drenados dos mais pobres do sistema financeiro. Isso é um absurdo que, de alguma forma, devia ser contido ou, no mínimo, ter sido definido regras muito mais rígidas, inclusive, de como essas concessões vão se dar. Então, acho que isso é uma coisa para a gente pensar um pouquinho. O Edmundo fala muito sobre a questão da legislação que protege o sistema financeiro, e sim, protege o sistema financeiro. A gente tem uma legislação bastante significativa. O sistema financeiro no Brasil é bastante sólido, isso é bom, é importante que o sistema financeiro minimamente garanta ali, né, porque, afinal de contas, são os nossos recursos que estão operando por dentro dos bancos, mas um outro problema é que a gente tem, por outro lado, transferências maciças de renda, tanto dos trabalhadores quanto do Estado brasileiro, para o sistema financeiro, por meio dos diversos mecanismos de proteção. E aí chama atenção para todos nós aqui, eu acho que isso para nós é bastante significativo, quando a gente está falando muito dessa questão do sistema financeiro, é que o debate sobre o papel social dos bancos é importante, é fundamental. Um país não cresce se ele não tiver um sistema financeiro forte, mas que transforme isso em crédito para as pessoas, para as famílias e para as empresas. Algo que o Brasil, normalmente, no Brasil, o sistema financeiro brasileiro é muito falho, e, na verdade, porque aí sim vem a pergunta seguinte: o Brasil, de certo modo, ele remunera a altas taxas os títulos públicos. Os títulos públicos brasileiros pagam muito bem. E quem normalmente se significa disso é o chamado especulação financeira em geral, que, de certo modo, vai atrelando parte dos seus negócios aos chamados títulos públicos, que são indexados, seja a Selic, seja ao IPCA+, seja
a tantos mecanismos aí de indexação dos títulos públicos. E aí os títulos públicos, de certo modo, tem a ver com a pergunta com relação à dívida pública. A dívida pública é algo, sim, que precisa ser equacionado. Ele precisa simplesmente ser organizado, a gente precisa ter uma dívida pública que, de certo modo, não interfira na nossa macroeconomia. Por isso é importante você ter mecanismos significativos aí de controle fiscal, porém, é importante que a gente olhe, quando a gente fala da questão fiscal, aonde é de fato os maiores gastos do nosso Estado. O maior gasto do nosso Estado hoje está em juros. A conta de juros está muito maior do que a conta do servidor, do que a conta com os programas sociais, ou a conta com a cidadania. A conta de juros é, sem sombra de dúvida, uma outra grande transferência. Nós transferimos parte substancial do fundo público para o setor financeiro por meio das altas taxas de juros. Então, não há a menor dúvida que o debate sobre o chamado tripé macroeconômico precisa ser realizado. Não é possível você pensar num país que se desenvolva, que distribua renda, se você não enfrentar a discussão de que o controle inflacionário não se dá somente pelas taxas de juros. O controle inflacionário se dá por um conjunto de políticas que tem a ver, como nós falamos, a ver com a política de preços do petróleo e do combustível de um lado, tem a ver com as políticas de fortalecimento da agricultura familiar, tem a ver com os estoques reguladores que definem, né, que organizam os preços dos grãos e dos produtos comoditizados, tem a ver com distribuição de renda, sim. Nós precisamos distribuir renda nesse país, inclusive para que a gente, a partir do próprio desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social, a gente possa ampliar as nossas bases produtivas e a nossa produtividade, que também colabora para que a inflação seja reduzida. Ou seja, é fundamental que a gente faça, sim, o debate da dívida pública e da estabilidade fiscal, mas nós precisamos fazer esse debate com seriedade, que vai mostrando que o grande problema do Brasil não é o salário de servidor. Um grande problema que o Brasil tem é a sua conta com juros e os recursos que são drenados da economia real para a economia financeira.